com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, louvado seja Deus. Quero convidar todos os irmãos, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia, o livro de João, capítulo de número 10. Não é o tema da pregação, mas é o título desta campanha, que começa hoje. Serão 7 sexta-feiras. O título dessa campanha é Quebra das Correntes Malignas. Nós fazemos essa campanha todo ano, uma vez por ano nós abrimos essa campanha. Livro de João, capítulo 10, versículo de número 15. Todos encontraram bem? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus, que por infinita misericórdia, amor, graça, bondade, nos ajuda todos os dias. Aqui nós temos o maior exemplo da igreja da fé, e é onde cada um de nós deve basear a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, porque Ele deu a vida por nós, para que tenhamos a liberdade de adorar. Agora eu quero convidar meus irmãos a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, texto conhecidíssimo. Louvado seja Deus, que fala de Paulo e Silas. Aleluia. Eu gostaria de pregar o título da campanha, mas eu estava orando e o Senhor deu uma mensagem ao meu coração para que nós venhamos meditar essa mensagem. Então fique bem atento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler com os amados irmãos o verso de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 14. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém. Quero te convidar a fechar teus olhos e curvar tua cabeça. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de tua presença para pedir ao Senhor agora a direção do bom Espírito Santo, para que a tua palavra seja apregoada de maneira simples, clara, objetiva. As almas que aqui se encontram, as almas que serão alcançadas pela tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o convidado mais especial desta noite. Senhor, ministra, Senhor, pela tua infinita misericórdia para cada um de nós, para que venhamos aprender do Senhor. Fala de maneira clara, simples, objetiva, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler o texto para que os irmãos venham relembrar o texto e assim a gente possa adentrar a vontade do Senhor. Verso de número 9 a seguir diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava o varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samopátria, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos.
que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, eles e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas,
E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós olhamos muito nessa passagem para o fato de o apóstolo Paulo indagar uma jovem, porque essa jovem tinha trabalhando com ela um espírito de engano. Então, no verso 16, nós pregamos muito. Só que hoje em dia, quando nós olhamos para o contexto que vivemos, banalizou, normalizou. Nós vemos hoje muitos espíritos trabalhando. Nós vemos hoje muitas pessoas dizendo: eu sou de Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas entregando revelações, entregando profecias. Nós vemos hoje uma mina de dinheiro chamada igreja. É um tema que muitas das vezes ninguém quer tocar, ninguém quer falar, porque para falar não pode ser vendido, porque para falar não pode ser comprado, porque para falar tem que ser verdadeiro, porque para falar não pode ter medo de perder. Por isso que não vemos isso. E quando algum pregador sobe aos púlpitos das igrejas, porque remanescente tem, Elias olhou e disse: sou só eu. O Senhor disse: não, tenho 7.000 guardados. Mas quando sobem, alguém diz: as portas se fecham para ti. E de porta fechada, o Evangelho é especialista em trabalhar. E de porta fechada, Jesus é especialista em fazer milagres. E de porta fechada, Jesus é especialista em levar o nome adiante. É de porta fechada que grandes coisas acontecem. Por isso que em Mateus 6, a maior oração é no culto onde o teu Pai vê. É onde muitos não oram, é onde muitos não buscam, aonde o Pai está vendo. Porque o que é direcionado aos homens, a glória muitas das vezes não é para Deus. Mas o que é direcionado a Deus, muitas das vezes nós estamos dormindo em vez de buscar. Então olhamos e devemos nos perguntar: o que está acontecendo? Que tempo que nós estamos vivendo? A Bíblia nos ensina que nos últimos dias a sã doutrina causaria comichões aos ouvidos. A verdade cristocêntrica está deixando de ser pregada porque estão temendo a homens. Mas Deus é imutável todavia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão esquecendo de princípios. E quando olhamos para este texto, tem algo aqui que é tremendo. E quando o Senhor falou ao meu coração, fala de Paulo e Silas, automaticamente a gente já pensa: vou pregar sobre expulsar demônio. Fácil. Preguei várias vezes. Mas eu comecei a ler o texto e o Senhor me fez enxergar outra coisa. Que eu ainda não preguei, que eu não tinha observado, porque o Senhor não tinha permitido eu enxergar. Porque eu não prego o que eu quero, mas assim aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Porque cadeia nem sempre, irmãos, é onde o demônio está. Tem muitas cadeias que o diabo não está prendendo ninguém. Tem cadeias, irmãos, que elas são criadas porque a gente tem que compreender muitas coisas. Uma das coisas que Jesus disse para Paulo: o caminho de
Damasco, quando ele cai, Saulo agora se torna Paulo, e o Senhor vai deixar uma mensagem que vai durar a vida toda. O apostolado de Paulo: você vai sofrer pelo Evangelho. Jesus no começo já alerta: tu vai padecer pelo Evangelho. Jesus enganou Paulo. Ele diz: o caminho que eu te mando é caminho de sofrimento. Jesus não engana ninguém. Por que quando a gente vem para Jesus tem um monte de gente que diz que a vida vai melhorar, vai ficar boa, não vai ter tribulação, não vai ter nada? Por que as pessoas, quando a gente chega na igreja, todo mundo fala é um mar de rosa, agora tua vida muda? Olhamos para Mateus 3, tem batismo. Mateus 4, tem provação. Batizou é provação. Tem que passar pelo deserto. Tem que aprender a buscar em dias de lágrimas, em dias de choro. Então olhamos para a Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor, que quando convertido deixamos de ser criatura, vamos ser servos, depois de servo vamos ser amigo, depois de amigo nós vamos passar pela maior dureza do Evangelho. É Deus corrigir, é Deus pôr no lugar, é Deus açoitar para depois ser chamado de filho. Mas até chegar lá, meu irmão, o ai é grande. Até chegar lá, meu irmão, tem um monte de crente desistindo. É papai dizendo: tu vai ser filho, mas o crente diz: eu não aguento. É papai dizendo: depois de filho o negócio muda, mas é muito sofrimento. Mas é mais fácil pregar flores para vocês, já podar os espinhos. Mas um jardineiro, Cristo, não tira espinho para ninguém. Meu Deus. E às vezes a gente caminha iludido, e o ajudador da ilusão é o diabo. Tem gente que coloca ele num trono grande e diz que ele tem poder. Ele tem, mas Deus é todo poderoso. Jesus é todo poderoso. Aleluia. Ele entra com a influência. E Jesus, ele dá a palavra. Jesus nos dá a palavra. Marcos 1:38, para isso eu vim para anunciar o Evangelho, para lhe entregar de graça a palavra. Aleluia, Jesus. João 8:31, ele disse: nós queremos guardar a palavra, verdadeiramente seremos discípulos. E a história começa a mudar. Paulo se torna discípulo e ele começa uma caminhada. Mas em Mateus 20, o discípulo tem ordem. Já falamos disso. Qual é a ordem para os discípulos? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda. O problema, e tem um problema aí, porque vivemos a geração que quer pregar para crente, que é um problema do discipulado que só quer pregar para crente. Então é um problema, porque quando a gente fala para crente, de crente para crente é fácil. Pode não ler muito, mas lê alguma coisa. Pode não entender muito, mas entende alguma coisa. Então se torna fácil você falar para quem quer ouvir. Agora quero ver para pregar para a criatura que não quer te ouvir. Aleluia. Aí temos um problema. E o problema agora é pregar para quem não quer ouvir. Como convencer aquele que não quer ouvir a pregação? O profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías deixa bem claro isso. Isaías 53. Quem deu crédito? Você foi lá, você pregou, você falou, mas quem acreditou? E por que não acreditaram? Talvez na tua mente você diga assim: porque eu ainda não estou cheio do poder de Jesus. Pega isso. Às vezes, para você acreditar que alguém te ama, você tem que ver a outra pessoa chorar. Às vezes, para você acreditar que o outro te ama, você tem que ver ele morrer por causa de você. Aleluia. Só que quando isso acontece, não tem mais volta. Jesus morreu por nós,
Ele está em carne agora? Se Jesus estivesse em carne, eu e você poderia ir em outro país, em outra cidade, agendar um horário, dar um abraço nele e falar: Senhor, você que o Senhor. Só que como eu e você, humanamente falando, não podemos ir lá e abraçar ele na matéria física, nós precisamos encontrar ele no Espírito. Como que nós encontramos Cristo agora? Qual é o problema agora que separa a gente dele? A Bíblia diz que a única coisa que separa Deus dos homens é o pecado. E Jesus é Deus. Então, quando olhamos para a palavra, nós devemos entender que, como os irmãos acabam de dizer, a santidade do Senhor nos mataria se aproximar em pecado. Porque em carne a glória não estava sobre ele para não matar os pecadores. Por isso ele abraçava. Mas agora ele, em plena santidade, em plena glória, a glória pode nos matar. A mesma glória que Moisés não pôde suportar é a glória que está sobre ele, Deus. A glória restabelecida na cruz do Calvário, sobre o Cristo Santo, sobre o Cristo que nunca pecou, sobre o Cristo que nunca guardou nada no coração, está totalmente sobre ele, e a glória dele está sobre a igreja. Glória esta que o inimigo não consegue trabalhar na minha, na tua vida, por causa dele que é glorioso, Jesus Cristo de Nazaré. Então olhamos, e agora nós devemos compreender. Mas o que nós devemos compreender dentro do texto? Irmãos, a palavra que sempre foi apregoada, direcionada não a expulsar demônio, direcionada a converter criatura. Palavra direcionada a fazer a criatura se tornar servo. Palavra direcionada ao servo que se tornará amigo. Palavra direcionada ao amigo do Senhor que se tornará filho. Palavra direcionada para o filho dizendo: aguenta mais um pouco, porque depois tu vai ter mais intimidade. Mas o problema é passar por esse trajeto. Glória a Deus. O problema é suportar quando o Senhor está te chamando, porque você não entende o sofrimento. Mas eu leio a Bíblia. De que adianta ler e não entender? Jesus. Melhor, até Cristo ir para a cruz, os apóstolos eram convertidos? Não. Mas eu andava com ele, comia com ele, aprendia com ele, lia a palavra com ele. Como que não era convertido? Verdade. Aí tu vem para a igreja, toma a ceia, todo mundo é convertido. Se fosse convertido, não falava mal de irmão. Se fosse convertido, não faria tantas coisas que acontecem no meio de todas as igrejas. Se fosse convertido, irmão, não estaria procurando aquilo que não perdeu, mas procuraria aquilo que o Senhor mandou encontrar. Eu não perdi alma nenhuma no meio do caminho. Eu não gerei alma nenhuma ali pelo mundo. Mas quem gerou disse em Ezequiel 18: todas as almas me pertencem. É Deus. Ele mandou ir atrás da ovelha perdida da casa de Israel em Mateus 10. E se a gente for atrás do que é dele, do que se perdeu, aí o negócio é diferente. Isso é Bíblia. Glórias a Deus. E para a gente poder compreender um pouco disso, a gente precisa olhar para dentro de cada um de nós. Irmãos, biblicamente, se a gente colocar a nossa vida dentro da palavra, estamos enquadrados. Eu posso falar o que eu quiser da tua vida, você é. Nem tudo que eu posso falar homem de Deus, mulher de Deus, talvez você não seja. Mas eu posso dizer, tu não é nada, talvez tu seja cheio do Espírito Santo. O que eu falo muda quem você é, mas o que você faz diz quem você é.
Irmãos, as nossas atitudes revelam quem nós somos. E é isso que o texto fala, da grande revelação que está dentro de nós. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração cheio, e tu percebe que está na tua boca. A maior lição da Bíblia, que muitos não aprenderam, que nós precisamos entender. A Bíblia diz que se a gente conseguir refrear a nossa língua, a gente refreia todo. Mas se a gente usar a nossa língua para falar de Jesus, aleluia, Jesus, revela o que está escrito na tábua do nosso coração. A Bíblia diz: não ande com a palavra debaixo do braço, mas escrevei a palavra na tábua do teu coração. E existe um livro que está guardado, que tu pode ler na tribulação, tu pode ler em aflição, tu pode ler na perda, tu pode ler na doença, tu pode estar no leito, ele está aberto para você, ele está dentro do teu coração. Eu posso falar o que quiser, mas eu não consigo enxergar aonde está escrito a palavra do meu irmão, da minha irmã. Mas todavia Jesus pode, todavia Jesus conhece, e é no conhecimento de Jesus, irmãos, que tudo vai mudar. Algo vai padecer pelo Evangelho. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos prontos para ser cheios do Espírito Santo? Nós vamos dizer sim. E se Jesus disser para mim hoje, para você, mas vai padecer. Tá bom. Aleluia. Glórias a Deus. Começar é fácil. O importante não é como começa, é como termina. Jesus. Quando começamos a boa obra, estamos firmes, correndo, pulando, gritando. Mas quando o problema chega, cadê a Bíblia do teu coração? Aleluia, Jesus. E o problema que eu estou dizendo aqui não é diabo. O problema que eu estou dizendo aqui não é demônio. O problema que eu estou dizendo aqui chama lei da semeadura. Colheu o que plantou. O problema que eu estou dizendo aqui é que quando a gente saiu de criatura, deixou plantado um monte de coisa lá atrás que ao longo dos anos vão colher. Estamos prontos a passar pelas aflições das escolhas que fizemos lá atrás, que muitos rejeitam dentro da palavra. Mas nascemos de novo, somos nova criatura. Verdade. Mas mostra no texto que Deus tira as consequências dos nossos erros. Me mostra um. Se a gente dever, Deus vai tirar o nosso nome? Não, vamos ter que trabalhar. Ele pode abrir portas para ajudar a gente a atravessar. Se a gente matar, Deus vai tirar da nossa consciência que fomos assassinos? Não. Ele vai te ajudar a passar por esse momento. Vivemos um evangelho que as pessoas estão esquecendo das consequências dos seus atos. Vivemos um evangelho que estão esquecendo dos princípios, dos primórdios da igreja. Vivemos um evangelho que muitas das pessoas estão esquecendo quem é Deus. Jesus. Quem é o Senhor? Vivemos um evangelho que a maioria das pessoas aceita qualquer um como pastor. Basta ter uma teologia, você já está intitulado. É bom estudar? Sim. Conhecimento maravilhoso. Mas não é o que eu gravo que me enche do Espírito. Jesus. Não é o que você grava que te enche do Espírito. Mas se você estiver cheio do Espírito pela conduta da tua vida, pela tua fé, pelo teu crer,
Pelo teu arrependimento, tudo que você precisar Ele te revela dentro do Evangelho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então adentramos ao texto, e nós sabemos que o chamado de Paulo é chamado de sofrimento. E por que ele foi chamado para sofrer no Evangelho? Porque nós sabemos que Paulo foi o maior doutrinador De igrejas. Já entendeu, né? O maior ensinador é aquele que mais sofreu. Por quê? Porque o que ele anunciava as pessoas não queriam ouvir. Aleluia. Então começamos a entender que a trajetória de Paulo, por causa da verdade aplicada, de tempos em tempos as pessoas não querem. Mas quem anuncia a verdade vem do chamado de Paulo. Agora, no chamado de Paulo tem consequência. No chamado de Paulo tem diversidade. No chamado de Paulo você vai ver muitas pessoas deixando caminhar só. Mas no chamado de Paulo você vai entender que nunca esteve sozinho. Aleluia. Irmãos, então olhamos. Agora vemos Paulo chegar de viagem, porque teve um sonho. E o sonho é bem claro. A visão que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Concluiu Paulo e Silas, concluíram os irmãos que o Senhor os chamava. Em uma visão, o entendimento é: Jesus me chamou para cooperar com o Evangelho. Aleluia. Agora vemos que eles estão indo em obediência. E o destino eles não escolheram. Jesus escolhe. Então vai dizer: navegou, passou, aí verso 13. No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Eita agora. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aleluia, Jesus. Sirva a Deus, mas meu coração nunca está voltado à palavra. Sirva a Deus do meu jeito, sirva a Deus quando eu quero, faço quando eu posso, mas meu coração não está aberto à palavra. Mas porém um homem chega, e um homem chega cheio do Espírito, e um homem cheio do Espírito, direcionado por Jesus, aonde ele disse: vai, atravessa, porque o meu evangelho é necessário ser pregado lá. A mulher que servia a Deus, agora preste atenção no que vai dizer o texto. Aleluia. O Senhor lhe abriu o coração. Deus abre, Jesus abre o coração de Lídia, para que ela venha estar atenta ao que Paulo está dizendo. E o que Paulo está dizendo é: como foi minha viagem? Jesus, Jesus, Jesus. Quem enviou foi Jesus, quem mandou pregar foi Jesus. Estou aqui por Jesus. Jesus veio ao encontro de vocês. O Evangelho está chegando. Glória a Deus. O coração de Lídia se abre agora, se rasga para o Evangelho. Aleluia. E vai dizer, verso 15: depois que foi batizado.
batizada. O coração de Lídia se abre, Paulo batiza. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, eu trairia a casa e ficaria ali. E nos constrangiram a isso. Aleluia. Glória. Paulo entrou no continente europeu. A primeira coisa que quem lê o texto diz: Paulo encontrou um espírito de engano. Não. A primeira coisa que o texto diz: Paulo, quando desce do navio, encontra mulheres. E no coração de Lídia vai acontecer algo tremendo. Se abre, recebe, e Paulo vai batizar no continente europeu a primeira alma. Aleluia. Aleluia. A primeira alma a ser batizada é de uma mulher, é Lídia. A casa de Lídia observa, agora vão dizer: esses homens ali são diferentes. Chegou com uma palavra, ensinamento diferente, tocou no coração de mamãe. Esse homem conseguiu algo extraordinário. Lídia é vendedora é conhecido. O Senhor escolhe alguém que é conhecido e diz: olha, lembra daquela mulher, a vendedora de púrpura, conhecida, Lídia? Chegou aí um tal de apóstolo agora. O nome dele é Paulo, não tem muita estatura não, mas ele vem falando de Jesus, ele vem falando de Deus. O coração dela fica constrangido a essa nova fala, esse novo ensinamento, a esse evangelho que está sendo aplicado. Ela recebeu esses homens lá na casa dela. O que eles estavam procurando? Apenas um lugar para orar. Encontraram um coração onde a oração e a palavra entrou e conseguiu ali uma conversão. Quando chega, já chega com o evangelho que converte. Quando entra no continente, já entra trabalhando. Esse Jesus é todo poderoso, porque quando ele entra em Gadara, o endemoniado chega aos pés dele e já vem adorando, e já vem se declarando. Irmãos, quando ele chega, ele encontra um endemoniado, mas envia ali um pregador depois de tirar o que não presta. Aonde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Louvado seja o Senhor. Depois nós vemos, e aconteceu que indo nós da oração no Senhor, encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhava, dava numa capacidade, e todo mundo gostava. Você quer ver um negócio bom, difícil de você se desprender se alguém te der? Desde que o mundo é mundo, estão se matando por causa, famílias destruídas por causa, empresas destruídas por causa, a ganância, bilionários morrendo sem saber para quem vai ficar, artistas morrendo, deixando heranças enormes, para quem vai ficar? A pergunta que não se faz: para onde eu vou? Certo é que vamos morrer. Certo é que um dia não estaremos aqui. É Jesus. E certo é que hoje não se aprende mais dentro da igreja a morrer para o mundo. O problema é que tem muita gente viva dentro da igreja, mas a igreja é um lugar para ter gente morta. O evangelho é para te arrancar do mundo e te levar para a presença. A palavra é para fazer você aprender a si mesmo se sacrificar em prol do evangelho. Aleluia, Jesus. Mas quando ganhamos a nossa vida, Jesus diz que perdemos. Mas quando perdemos a nossa vida, nós a ganhamos. Aleluia. Palavras de Jesus que deixaram de ser apregoadas. Então nós olhamos agora e vemos que depois de mexer no lucro de uma grande cidade, vai ter um problema. O problema é o que Jesus disse lá no começo: vai padecer. O problema é o que Jesus falou lá: por amor da minha
minha palavra, por amor do Evangelho. Cada um de nós, irmãos, quer viver a glória de Deus, os momentos com o Espírito Santo que são maravilhosos, cura, milagre, poder. Mas ninguém quer viver os momentos de lágrima, de choro. Porque o nosso ai é grande, a gente procura socorro de tudo quanto é lado. Então chega um momento da vida que nós vamos ser testados. Chega um momento da vida que nós somos provados. Eu vejo uma geração que nega Jesus no meio das provações. Eu vejo uma geração que está na porta da graça. Está na porta, ela é estreita. Mas falta um passo e diz, não, eu prefiro parar por aqui. Paulo, ele caminhou dias. E por que aquela jovem, com aquele espírito, estava declarando, e olha isso, e isto fez por muitos dias, e Paulo ficou perturbado. E o que ela falava, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. Um espírito imundo declarando, da boca deles sai o caminho. Pedro disse isso para Jesus. Não disse? Discurso duro, Senhor. Quem pode suportar? Jesus respondeu para Pedro. Está aguentando não, Pedro? Pedro? Quer não? Dá jeito não, Pedro? Aleluia. Então amém. Pode ir embora. Vai com eles, Pedro. É duro você ver a multidão indo embora. Mas foi duro para Jesus. Por que não foi duro para Jesus? Porque Jesus conhece os corações. Aleluia, Jesus. E quando Jesus olha para o coração de Pedro, eles querem ir embora. Ardeu na alma de Pedro. Porque Pedro entendeu. Só se aparta quem quer. Sabe o que Pedro disse para ele? Não. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Discípulo. Aí o Espírito está lá. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Está anunciando o caminho da salvação. Mas esse caminho é duro. É duro porque o texto mostra que nem Pedro estava aguentando escutar. Você está achando que essa geraçãozinha está disposta a escutar o verdadeiro evangelho? Pena que tem poucos homens verdadeiros em cima dos altares. Porque o evangelho que Jesus pregou não mudou. O evangelho que Jesus pregou ainda assusta o inferno. Perante esse evangelho, essa palavra, a presença dele, o inferno inteiro treme. Os demônios batem retirados, os demônios confessam que ele é Deus. Aleluia. Esse é o evangelho que Jesus deixou. É o caminho da salvação da nossa alma. Mas não foi deixado para ser barganhado, não foi deixado para ser vendido, não foi deixado para assustar você, não. A Bíblia diz que o caminho ele é estreito. O caminho é estreito. Está doendo, está incomodando meu coração. Converta-se. Dói, me incomoda a verdade, porque é necessário se converter. Porque o evangelho, para quem vive, para quem está na presença verdadeiramente, é alegria. Aleluia. A verdade, todavia, nos traz alegria. É Jesus. O Espírito está dizendo, é verdade. Porque não dá para mentir perante a verdade. Não dá para enganar perante a verdade. É verdade, esses outros estão dizendo a verdade. Essa palavra é o caminho da salvação. Jesus. Paulo está escutando. Paulo está escutando. Paulo está escutando.
Aprende uma coisa: às vezes você está pregando a verdade, o diabo está te elogiando. Sou pregador da verdade. Tu é pó e cinza, porque quem converte é o Espírito Santo. Ainda que diga a verdade, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. E se prega a verdade, tem que ser por amor. E se prega a verdade, só tem que ter um objetivo: almas convertidas, almas libertas, almas alcançadas pelo poder do Evangelho, que é o caminho da salvação. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então este caminho é o Senhor, a palavra é o Senhor, a verdade é o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Espírito começa a confessar. Aleluia. São servos do Deus Altíssimo. Não é de deuses, não é de Deus. Servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Altíssimo, além de deuses, Senhor de senhores, Aleluia. representantes do Todo-Poderoso estão caminhando. Aleluia, Jesus. Você pode ser um homem ou uma mulher verdadeiro de Deus, cheio da presença, cheio da verdade. E o texto adverte: eu e você não se corrompa. Aleluia. Glória. O inimigo virá primeiramente te aplaudindo. Viva ele, Jesus. Mas quando eu olho os textos bíblicos, quando eu olho a história de grandes nomes que pregaram o Evangelho e impactaram muitas almas, quando você começa a estudar, você vai ver o sofrimento que todos passaram. Cristãos de oba-oba, que a vida está tudo bem espiritualmente, cuidado. Deus vai te abençoar sim, Deus vai te prosperar sim, mas nesse caminho tem muita lágrima. Aleluia. Aleluia, Jesus. O único que escapou de uma morte dolorosa foi João, mas não escapou de viver sozinho. Jesus. Não escapou da solidão. Entenda uma coisa: vou te poupar, mas não vou te deixar mais no meio dos outros, mas estarei contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra dele diz que nós nunca estaríamos sós. Verdade. Nunca. Às vezes a gente diz: eu estou só. Não, você está bem acompanhado da presença de Jesus. Às vezes a gente diz: Senhor, eu não estou aguentando mais o sofrimento, mas é neste momento que o Senhor está se apresentando a você. É neste momento que Ele está tratando ferida, é nesse momento que Ele está conversando, é nesse momento que Ele está te visitando, é nesse momento que Ele está quebrantando a tua alma, é nesse exato momento que Ele está te revelando a verdade. Aleluia, Jesus. Não tem verdade, irmão, se não tiver lágrimas. Então olhamos e vemos uma grande revelação. Aleluia. O caminho da salvação. Aleluia. E caminhamos pelo texto. Aí vão dizer: e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem costumes que não é lícito a nós receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 24, vai dizer assim: recebido os judeus 5 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos
dos da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Verso 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aleluia, Jesus. Você está achando que o açoite que Paulo levou ali incomodou? Você está achando que a vida de Paulo foi tranquila? Deixa eu te abrir teus olhos essa noite. Está querendo desistir do quê? Parar por quê? Está correndo do quê? Fala para Jesus agora. Expõe a Jesus o que te faz fugir. Expõe a Jesus agora que está doendo. É porque você não sabe o que eu estou passando. Mediante tudo isso, açoite diante de todas as pessoas, Paulo desistiu. Aleluia, Jesus. Mediante a todos os problemas que Paulo estava enfrentando, ele deixa em segundo plano a dor física, mas a dor emocional, a dor psicológica que ele passava com a igreja, estava afligindo todo dia. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Se os irmãos iam na vida eterna. Aleluia. Sabe qual é a preocupação de Paulo? O jeito que tu anda, tu é no inferno. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Se não se aprumar na palavra, não tem reino de glória para você não. Se você não se converter, não tem mudança para você não. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Com todas as igrejas. Sabe qual é a preocupação de Cristo? Com todas as igrejas. Vendo que o Evangelho aponta para a maior corrupção no final dos tempos dentro das igrejas. Falsos mestres, doutores, falsos profetas, caluniadores, amantes de si mesmo. Não queremos pregar, né? Não dá. Muitos não querem essa mensagem. Não levanta a ego, mas salva a alma. E vamos lá. Aleluia. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava. A primeira dor, quando a gente recebe dentro do Evangelho, dá vontade de fugir, dá vontade de parar. E não tem como você querer servir a Jesus e você não passar por dores, por aflições. Não existe um que serve ao Senhor que nunca sofreu. Não existe. Numa área ou outra vai padecer. É preciso amadurecer no Evangelho, a não ser que não queira, a não ser que não persevere. E se bater no peito e dizer eu não, tu cai. Cai. Porque se o próprio Senhor, exemplo meu e teu, foi açoitado, passou por tudo isso, e ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenho de bom. Ele disse para mim, disse para você, disse para a nação, disse para o mundo: quem estiver interessado em herdar a vida eterna, prepara, porque vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Toma Jesus como exemplo, que venceu, a morte não o impediu, sabendo que ia ser crucificado, não foi impedimento. Ele teve clareza na cruz do Calvário, porque ele nos amou. Aleluia. Verdade. Aleluia, Jesus.
Evangelho não é elogio, evangelho é amor. O princípio de evangelho é amar. Você pode olhar com a cara feia, mas o Senhor sabe se você ama. Você pode ter todos os problemas, mas Jesus sabe se você ama. Agora você pode abraçar igual está no mal, mas o Senhor sabe o tamanho da unha que está nas costas. O Senhor sabe aquele que vem, aquela que vem verdadeiramente com amor. Bom samaritano não era bem visto no meio daquele povo porque era estrangeiro, mas foi o único que levantou o caído, foi o único que pagou despesa do caído. Este bom samaritano, este estrangeiro tem nome, chama Jesus Cristo de Nazaré. Anunciou pela boca de Paulo que nós não somos dessa terra, somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui, a nossa morada é em outro país, é em outro mundo, e nós devemos estar atentos segundo a palavra de Deus para poder um dia retornar para a nossa casa, que é a casa que o Senhor foi preparado para mim. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. E diz mais. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Os caixas se abalaram, as portas se abriram e foram soltas todas as algemas. Aqueles homens com o pé presos entre uma madeira e outra. Estude como que era a tortura daquele tempo, a prisão daquele tempo. Não é igual hoje não, que a polícia militar vem cá com uma algema cromada, bonita, põe o irmãozinho para trás assim, e você anda assim, senta na viatura. Não era assim não, meu filho. Tá preso, tá, já começava assim. Pega ele, um pegava daqui, outro dali, a madeira comendo, ó. Aí quando chegava lá tudo rebentado, catava um pedaço de tronco, amarrava, colocava os pés no buraco assim, ó, e trancava a pessoa. Aí você ficava ali naquela mesma posição durante dias em um lugar úmido, fedido, cheirando onde as pessoas defecavam, fazendo todas essas necessidades ali, você no meio daquela situação toda, doendo, coçava de um lado, ferida se formando daqui uns dias. E aí? A cadeia hoje dá até bolsa mamãe, né? Vai preso, o Estado paga para cadeia de casa. Naquele tempo não era assim não. Estão esquecendo do que os apóstolos passaram pelo Evangelho para você ter o direito de pregar hoje. Estão esquecendo do sofrimento da cruz lá atrás. E o texto vai dizer: foram soltas todas, porque tinha dois homens, um orando e um louvando. Quem disse que Jesus precisa de 30, 50 tudo mais? Aleluia. Aleluia, Jesus. A cadeia virou igreja, porque a igreja é eu e você, em santidade, perseverança no Evangelho. Te coloca num buraco, Jesus manda os inimigos tirar, te põe na cadeia e ele diz: tu ora e eu opero, porque a intenção de quem serve a Deus é libertar a alma. Naquele dia o texto me mostra um cárcere inteiro temendo a Deus. Ei, o Senhor é contigo. A gente pode sair, pode não. Você está solto agora porque o poder e a glória desceu, mas você não pode sair porque a justiça não determinou, porque o Senhor que a gente serve manda a gente obedecer. Então espera mais um pouco. Agora imagina, está tudo certo, o ambiente está perfeito para nós fugir da situação, mas quem serve a Deus não corre do perigo, quem serve a Deus não foge da batalha, quem serve a Deus fica e fala: o Senhor está na casa, espera Ele na direção. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes tu parece que está livre, mas tu ainda está devendo. Parece que é liberdade, mas não acertou o que deve. Aleluia. Então olhamos e devemos perguntar: o que faremos? Aleluia. E vai dizer mais: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas.
E tirando-se, verso 30, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para mim? E eles disseram, verso 30, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Paulo estava com a Bíblia. Paulo carregou uma Bíblia no açoite. Dá para segurar alguma coisa? Não. Na cadeia tinha alguma coisa? Tem muita gente apoiada no que pode pegar na mão, mas não está apoiada no que está escrito dentro do coração. Está apoiado no que os outros vão achar, mas não está apoiado naquilo que Jesus está achando. Verdade. O carcereiro olhou e falou assim: isso aí eu nunca vi. Vão me matar porque ninguém vai acreditar. Vou sair por mentiroso. Calma. O texto diz que Paulo pregou para ele: o que eu preciso para ser salvo. Aleluia, Jesus. Quero que você entenda uma coisa: todos os presos dentro do cárcere teve a cadeia aberta, sim ou não? Sim. Mas o carcereiro estava dormindo. O carcereiro, o texto diz que ele estava, quando ele acorda, ele vê que está tudo. Por que o carcereiro não acordou? Porque tem gente que não presta atenção quando Deus está chegando na casa. Tem gente que não entende, não sente a presença do Senhor, não presta atenção. Não é para quem é santo, não é para quem está ali dizendo eu sou cheio, não. É para aqueles que estão atentos, é para aqueles que estão buscando. Eu quero te dizer que naquele momento os guardas já estavam acostumados com o choro, com o grito, então conseguia dormir. Os guardas já estavam acostumados com o gemido daquele povo, eles conseguiam deitar e descansar com o sofrimento alheio. Mas aqueles homens chegando ali disse: esse não grita, esse não xinga, esse não murmura, mas ele está orando, ele está falando com Deus. O outro disse: ele está louvando. E aquele povo tudo na atenção diferente. Quem são? Quem é esse Deus? O povo estava atento até que então acontece um rebuliço e lá de cima vem a ordem: abre as cadeias, porque esse povo entendeu o que eu estou fazendo. Mas às vezes quando a gente não está atento com o que está sendo orado, com o que está sendo dito, apregoado, passa despercebidamente a presença de Deus. Mas o homem acorda. E Paulo olha e fala: ele não entendeu, ele não viu, ele não participou, está aqui dentro, mas não pertence aos que estão sofrendo. Está aqui dentro, mas está dormindo, vive dormindo, não presta atenção na palavra. A Lígia precisa orar para que o Senhor venha abrir o teu coração. Aleluia, Jesus. Mas ele olha e ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Crer. João 8,31. Crer. Os judeus que nele e guardaram. Que eu preciso crer. Vou pregar agora. Se tu crer, eu prego. Se eu pregar e tu crer, tu vai herdar a promessa. Se tu herdar a promessa, depois de crer, procura praticar, porque é melhor conhecer a Bíblia e ser salvo do que conhecer e não praticar e ir para o inferno. Porque o conhecer sem a prática não te salva. Verdade. É melhor não conhecer nada do que saber a verdade e não praticar ela. O Evangelho não é receita de tudo. Aleluia. Verdade. Agora eu olho e eu vejo que na trajetória de Paulo, ele entra na cidade, ganha uma. Ele entra na cadeia, ganha uma família. O problema é que quando você olha para o açoite, você esquece das almas que estão vendo o teu sofrimento. O problema é que quando você está sendo açoitado, porque Deus, quando Ele quer te chamar para o filho, Ele vai te açoitar. Você não vê quem presta atenção na tua vida, então em vez de ganhar alma, você está matando. Porque o teu testemunho tanto edifica como mata. Porque na hora que você tem a imagem de um homem, de uma mulher de Deus, quando
você começa a mostrar o testemunho no meio do sofrimento, que você não é nada daquilo que você demonstrou tanto tempo, alguém vai dizer: eu não quero ser igual a ela. Verdade. Não quero. Não quero ser igual a ela. Mas quando a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, está doendo, mas eu continuo. Está doendo, mas eu vou pregando. Está doendo, mas eu continuo sendo fiel. Está doendo, mas eu vou na presença, Senhor. Eu não desço do barco. O Senhor pode afundar o motor aqui. O Senhor pode prender o motor aqui, Senhor. Aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como eu faço parte da vida eterna? Aleluia. Aleluia, E Jesus. nesse momento, a palavra que está escrita dentro da palma do teu coração, a Bíblia diz que o Espírito vai te fazer lembrar naquele momento. Então você vai abrir tua boca com autoridade, vai apregoar a palavra do Senhor. E alguém vai dizer: eu reconheço a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia. Aleluia. Dentro da cadeia ele estava salvando almas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. O texto continua. 31 dias, se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo a casa. Pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-os os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles. Como você solta o que está solto? Como você liberta o que está liberto? Paulo não fala: vem aqui e nos liberta. Vem aqui na frente de todos e nos tira daqui. Romanos. Vem na frente de todos, me tira daqui. Sou livre, sou de outro país. Você é livre, é de outro país. Você que já é livre, não precisa ser livre, precisa ser perseverante. Liberdade você já tem, perseverança parece que está acabando. Porque muitos estão desistindo no meio da caminhada. Em troca do quê? Existe uma promessa feita para mim e para ti, e nós vamos alcançar essa promessa. Aleluia. Nós vamos, porque o sofrimento nada mais é que algo passageiro. Só que quando a gente tem dor, esses dias eu fui no hospital com um problema de rim, 2 horas parece uma eternidade, porque a gente não foi feito para sentir dor. Deus não fez a gente, irmãos, para sofrer. Deus não fez a gente para ficar gemendo. Deus fez a gente para glorificar Ele. Aleluia. Por isso que a promessa é um lugar onde não tem choro, onde não tem dor, não tem ranger de dentes. Por isso que a promessa é estar com Ele. E muitos querem deixar essa promessa em troca do quê? A dor vai passar, o momento difícil vai passar, mas nós precisamos passar esse momento com Jesus. Glória a Deus. Nós vamos vencer se nós permanecermos em Cristo Jesus, porque a vitória não é a cura, a vitória não é a bênção, a vitória é a vida eterna. Jesus disse para você: alegrei-vos, porque o teu nome é escrito no livro da vida. A nossa alegria é o nome escrito no livro da vida. Você tem seu nome escrito no livro da vida, te alegra, ainda que esteja com problema, ainda que esteja com dificuldade, suporta, porque vai chegar o momento que você vai dizer: em Cristo Jesus eu venci, eu consegui, em Cristo eu consegui. Vai chegar esse momento. Aleluia. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois sai, ide em paz. Aleluia. E o verso 38 diz: e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, ele temeu, ouvindo que eram romanos. Então vindo, eles dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos nos confortaram, e depois partiram. Eu vou encerrar. O varão disse, uma visão: aleluia, passa da Macedônia e ajuda-nos.
O varão disse: passa da Macedônia e ajuda-nos. O varão disse: passa da Macedônia e ajuda-nos. Embarca nessa viagem e ajuda o rei. Eu estou falando com pessoas que estão sofrendo. Abraia, sério. Eu estou falando com gente que a alma está gemendo. Que o teu grito não ecoa pela tua boca, mas a tua alma está gritando. Passa da Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. É o Senhor dizendo: está doendo, mas tu foi chamado. Aleluia. Está doendo, mas quem te chamou foi Jesus. Glória a Deus. Passa da Macedônia, porque tem almas que precisam ser salvas pela tua pregação, pelo teu exemplo. Tem almas que precisam ser salvas vendo você passar por esse momento de dor, de tristeza, mas saberão que tu está cheio da presença do Senhor. O diabo está dizendo: tu não aguenta, para, desiste. Mas o Senhor está dizendo: eu chamei, não te prometi mar de rosas. Eu chamei e te disse a verdade, Paulo. Eu nunca te enganei. Suporta de todas as aflições da vida, de todos os problemas que tu já venceu um dia. Vai passar, vai suportar, vai chegar lá e vai dizer: Ele nunca me deixou sozinho, Ele nunca me deixou abandonado. Almas desceram as águas por tua causa, pelo teu exemplo. Almas se converterão no meio do cárcere, no dia do leito. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele não dispensa o teu sofrimento, Ele ganha almas no teu sofrimento. Mas o importante é: Ele não está te abandonando. Então não abandone a Cristo, porque tem gente que vai deixar Cristo, tem gente que está esquecendo de Cristo, tem gente aqui que está esquecendo quem que te chamou. E se tu virar as costas para o Senhor, tu não virou a costa para homem, virou para o Senhor. Então nessa noite, passa da Macedônia, ajuda o Evangelho a prosperar, ajuda a palavra do Senhor a ser apregoada, ser de exemplo do Senhor. Persevera, persevera, persevera. O dia de tristeza passa, o dia da dor passa, mas a promessa é real. Viva com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero convidar toda a igreja: feche seus olhos, abre suas mãos, por gentileza. Não olhe para ninguém, não tinha que fechar os olhos. Olha para dentro da sua alma. Olha para dentro. Nessa noite, alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma e gostaria de declarar o Senhor como teu Salvador. Se tiver alguém, vem aqui ao altar, nós iremos orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Se tiver alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor Jesus Cristo e quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós iremos orar pela sua alma. O silêncio diz que não. Alguém para assumir com esse ministério? O silêncio diz que não. Alguém para orar conosco esta noite? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, são 9h15, é o término do nosso culto. São 9h14. É 1 minuto. O culto ele está encerrado. Nós iremos orar agora pelos dons. Orar para que o Senhor venha operar em nossa família, na vida daqueles que apresentamos em oração, na vida daqueles que te pediu misericórdia, porque sabe que você serve a Deus. Vamos orar por essas almas, as almas que estão trancadas em calabouços, para que o Senhor venha dar grande livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ore com fé. Ore com fé. Peça com muita alegria, porque é pedindo, é a presença do Senhor que nós oramos, e o Senhor, Ele vem e Ele nos dá a grande oportunidade de ver o agir dele. Amém? Abra-nos.
Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta noite, Pai amado. Que o Senhor venha operar, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Quebrando nesta noite os cárceres, rompendo as cadeias espirituais, destruindo terrores, amarras, projetos malignos, destruindo, Senhor, feitiçarias lançadas contra a vida, casa, família, contra a saúde. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, Senhor, nesta noite o câncer. Há poder no teu nome, Jesus, para arrancar pelas raízes a enfermidade que tem assolado o corpo do teu irmão, o corpo da minha irmã. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu trago a providência agora, Senhor, neste casamento. Pai, repreenda agora os demônios que lutam, Senhor, de casamento. Repreenda, Jesus, agora nós lhe pedimos, Senhor, toda ação maligna, Senhor, contra a vida, contra os projetos dos irmãos, das irmãs, ó Pai. Senhor, aqueles que estão em luta, em tribulações, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, Senhor, entra, Jesus, nesta causa que me apresentava. Senhor, rompe toda a cadeia, Senhor, aonde tem almas aprisionadas, Senhor, abre os corações, meu Pai, para a glória do teu nome, para a tua palavra, Senhor, venha de dentro dele, apregoando, salvando almas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, derruba, Senhor, todo projeto do inimigo nesta noite. Senhor, destrói, Senhor, tudo que foi arquitetado contra as crianças, contra os jovens. Pai, visita agora a família dos irmãos e das irmãs. Entra, Senhor, meu Deus e Pai, com grande livramento, Senhor. Almas que entraram aqui, Senhor, preocupadas, angustiadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai libertando. Em nome de Jesus, o Senhor vai curando agora, Senhor. Eu oro, Santo Deus, nesta hora, em nome de Jesus, pedindo a cura, pedindo a providência, pedindo o teu livramento sobre a vida dele e a vida dela, Senhor. Diz tua palavra que a oração do justo, o Senhor pode muito. O efeito é poderoso, o Senhor cura, Jesus, nesta noite. Tira, Senhor, pelas raízes, Senhor, meu Deus, todas as obras de enfermidade, Senhor, operando, meu Pai, em nome de Jesus, as grandes maravilhas, Senhor. Repreende, meu Pai,
Santo, muda, meu Pai, essa história. Quero, meu Pai, desse cativeiro, deste momento, Pai amado. Envia, Pai, tua libertação. Envia, Pai, o socorro por esta vida agora. Alcança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, onde, meu Deus, o diabo tem entrado, repreenda ele. Onde, Pai, o diabo tem achado brecha, queima, repreenda. Lança por terra, Pai, toda brecha de Satanás, toda obra, Pai, do inferno, queima agora e repreenda pelo poder enviado no nome de Jesus. Espírito Santo, vai tocando, meu Deus, vai tocando, Pai, explodir esse coração, vai tocando, Espírito Santo, meu Deus, meu irmão, o diabo tem entrado, meu Pai, que chama, queima agora e repreenda, vai queimar, Pai, toda magia feita, levantada, para acabar com esse casamento, para acabar, meu Pai, com essa Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Jean. Após eu passar o que Deus me mostrou, Pastor Jean vai estar orando pelos dons também. Toda sexta vai ter um vaso orando aqui. Aleluia. É assim, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eita Deus. Dá um glória a Deus bem forte aí, irmãos. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Tem 3 obras de feitiçaria aqui. 3 obras que espíritos imundos projetaram. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso. Jesus é todo poderoso. A última palavra é de Deus. Aleluia. Que dará sol, amai sete, aleluia. Que mais orica mandai a sete, aleluia. 3 trabalhos feitos. Um trabalho feito para a irmã Rayane, um trabalho feito para a irmã Mônica e um trabalho feito aqui para o varão. Levanta a tua mão. Isso. Tem um trabalho feito para você também. Abre as suas mãos. Enquanto eu orava, eu vi você. Como sabemos que você estava dentro do hospital, eu vi você chorando em cima do leito. E você dizia assim: me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. E o Senhor me mostrou um coração de boi. Como sabemos, o coração de boi não é muito pequenininho. Tem um tamanho razoável, sim ou não? Sim. Só que o interessante é que no coração do boi tem 3 palitos. Eu vejo ele, o Senhor me mostra, tem 3 palitos no coração de um boi. 3 palitos naquele coração. Palito que nós vemos, que vem aqueles pacotinhos, sabe, compra no mercado. 3 palitos daquele, palito novinho. Os palitos estão limpinhos. Perfuraram com 3 palitos. Não é um guidar de barro. É como se fosse uma panela de alumínio. Um alumínio batido, uma panelinha meia velha. E colocaram ali os palitos cravados, coração levantado. O trabalho é assim: coração fresco. Um coração fresco vai derramar sangue. O sangue do coração, o Senhor diz que é para ser misturado com água. Por que misturado com água? Porque precisava encher. Por que de alumínio? Porque vai ter que aquecer. E por que aquecer? Porque cada palito daquele representa uma flecha. Então são 3 flechas que acertaram o teu
coração. Aleluia. 3 flechas que atravessaram o coração da irmã. Ramaia, sede, aleluia. Eita, mas eu sei, eu tenho a plena certeza que Deus é fiel. Aleluia. E o diabo já estava contando vitória. Mas o que o diabo não contava é que nessa noite ia ter uma igreja orando. Ramaia, sede. O que o diabo não contava é que no último culto o Senhor ainda podia falar. O que o diabo não contava é que a sede, aleluia, é que a ação do Espírito Santo é algo maravilhoso. Aleluia. Eita Deus. Glória a Deus. E eu me lembro da minha filha, um dia que a minha filha disse assim: pai, vou embora. Eu disse para minha filha assim: ó, o último culto. Porque eu sabia que a minha filha não ficaria na presença. O último é hoje. No último culto eu escutei o Espírito de Deus dizendo no meu coração: chama a Vitória. Eu falei: Senhor, é minha filha, só tem ela aqui dentro. Falou: chama. Os obreiros vão lembrar daquela cena quando ela deu 2 passos e demoniou minha própria filha. Eu fiquei morrendo de vergonha, constrangido. Eu fiz uma pergunta naquele momento ao Senhor. Falei: Senhor, eu sou teu servo. O Senhor tem me usado para tirar tanto demônio dos outros. Minha filha está ali, Senhor. Olha o estado. Eu escutei assim bem alto. Sabe por que muitos pastores perderam a sua família? Porque não deixou eu corrigir a casa. Eu dei o próximo passo para frente e falei: Senhor, está na tua mão. Quando ela saiu da igreja, ela chegou lá fora, ela me abraçou e falou assim: pai, me perdoa. Porque eu falei para Deus que só ia sair da minha casa casada. Porque eu não ia desistir. O último culto. Às vezes a gente perde o melhor culto da nossa vida. O Senhor diz assim: fala qual é o projeto do diabo, quer saber? O que foi pedido dentro de um terreno de feitiçaria não é o que você tem, não é quem você é, não se trata de nada disso. A pessoa que pediu trabalho foi bem claro na hora que pediu trabalho. A pessoa quer ver você derrotada no fundo do poço. 3 palitos, 3 flechas no coração. Isso significa o quê? A vida sentimental escoando por um palito. A família escoando por um palito. E a terceira, a congregação escoando por um palito. Sentimento, família e presença de Deus escoando por um palito. Completados com água, essa água que viria e se misturaria com aquilo que sacrificaram, seria coisas que entraria na sua mente para iludir, para achar que vai ser melhor. Então depois, para que ferver? Quando ferver, chega a um estado que tudo aquilo que foi feito chegaria a um estado que você não conseguiria mais dizer: olha, ainda dá tempo de tirar os palitos. Porque existem coisas que depois que cozinha dissolve tudo e não sobraria mais nada. Quando eu olhei para você, eu vi seu coração preto. Preto. Sabe o que é um coração preto? Quando começa a gangrenar. Vem aqui à frente. As obreiras vêm aqui à frente, todas. Todas, sem exceção, todas. O Senhor disse assim para mim, a palavra estava falando no teu coração ali. Atravessa a Macedônia.
tem gente orando pela vida dela. Tem gente intercedendo. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente buscando. Mas a igreja vai orar. E o que está no teu coração vai sair. Glória a Deus. Porque não é homem, não é mulher que tira. Quem vai tirar é todo poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você no leito, você falava, Deus me ajuda. E você dizia assim, o Senhor me faz ouvir, não aguento mais. Às vezes, nós só está aprendendo e acha que está morrendo. Só está aprendendo, mas acha que está Morrendo. Essa é a vida do cristão. Aleluia. Todos estendam a mão para cá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor, todo ataque do maligno, seja desfeito, Pai, toda bruxaria contra a vida, Senhor, da nossa irmã. Senhor, tira do coração dela, Jesus, tudo aquilo que o inimigo lançou, Pai. Tira, Senhor, da alma dela todo o peso que ela tem carregado. Espírito Santo de Deus, visita neste momento, cura as feridas que foram abertas. Livra agora, Senhor, de todo mal, de toda opressão, de todo ataque maligno. Dá um livramento para ela nesta noite. E em nome de Jesus seja cancelado toda magia, em nome de Jesus. E toda obra maligna seja repreendida em nome de Jesus. Sai. Recebe o livramento, dá um abraço nela, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui à frente, mamãe. Já fica, todas as irmãs aqui não sabem. Abra suas mãos. Tem uma foto sua no trabalho. É um guitarra de barro. Tem uma foto sua e do irmão Rodrigo. Na foto vocês estão alegres, de mão dadas. Mas o Senhor manda dizer que tem alguém fazendo bruxaria para vocês. Ramaia Sétia. E o Senhor diz assim: não vai permitir destruir a tua casa. Aleluia. Acantoie. Estendam todos a mão para cá. Aleluia. Senhor Jesus, tudo que fizeram contra a mente da irmã, contra o casamento da irmã Mônica, Pai, Jesus desfaz agora, Senhor, toda bruxaria lançada contra a vida, contra a família dela, Pai. Dá um livramento agora, Jesus. Que os teus anjos tirem, Senhor, o nome dela agora, Senhor, de trabalhos feitos. Restaura, Senhor, a mente, o coração dela, Pai. Traz alegria dentro da casa, no coração dela. Pai, em nome de Jesus, toda a confusão, Senhor, que o diabo tem trazido, que o Senhor venha dar um livramento, repreenda agora, Pai, e ao voltar para casa, Senhor, que ela tenha um coração livre, Senhor, aliviado para a glória do Teu nome, e que todo mal, toda bruxaria em nome de Jesus seja repreendida e desfeita, e tudo que fizeram contra a vida, a casa, a família dela, em nome de Jesus, sai. Recebe o livramento, um abraço das obreiras. Amém. Glória a Deus. Levanta a mão aí, varão. Isso. Rei da glória. Tem um espírito que ele gritou. Eu não vou falar a palavra, não, mas ele disse: não era para ele estar aqui. Não era para você estar aqui. Ele grita: ah, sobre. Vem cá. Aleluia. Vem aqui. Abra suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro problema na tua vida foi magia. Foi magia feita. Por isso levaram embora da casa. Trabalho arriado. Por isso agora o coração está do jeito que está. O Senhor diz assim: estou tirando o teu nome da sepultura hoje. O trabalho que fizeram para ti foi numa sepultura.
braço. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem muita gente orando pela tua alma que faz tempo. Aleluia. Tem muitas orações levadas ao Senhor. Glória a Deus. A partir do dia de hoje, que é chamado hoje, tua vida vai começar a ser restaurada. Glória a Deus. E o Senhor diz: não desista. Não desista. Não desista. Aleluia. O trabalho que fizeram, e ele foi enterrado, levaram uma aliança. E a pessoa que levou a aliança disse: se não for meu, não vai ser de ninguém. Trabalho feito por mulher. Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Então começou uma trajetória. Aleluia. Eu vejo quando sai debaixo da terra, é tirada aquela aliança, papel todo apodrecido, já esmiuçado, foi tirado de lá de dentro. Vou falar o que eu ouço. Ele nunca vai ter a família dele. Mas a última palavra é de Jesus. Estendam todos a mão para cá. Santo Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que nesta noite seja cancelado toda magia, bruxaria contra a vida, Senhor, desta alma, deste irmão. Pai Santo, em nome de Jesus, concede um livramento para ele, quebra agora, Senhor, toda macumba feita, destrói agora, Pai, em nome de Jesus, toda feitiçaria que foi amarrada no dia, há muitos anos atrás na vida dele. Vai quebrando, Jesus, rompendo agora as cadeias, demônios que têm aprisionado esta alma no sofrimento e no engano. Em nome de Jesus, todas as cadeias de vocês são rompidas. Senhor, liberta agora, Jesus amado, a alma dele sobre este sofrimento. Satanás, deixa agora o encalço desta alma, deixa agora em nome de Jesus. Todos os projetos malignos sejam cancelados. Toda feitiçaria que um dia foi feita, seja agora destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda ele, Espírito Santo de Deus, e que toda maldição verbal que foi lançada naquela magia, ele nunca ter a família, seja quebrada, esmiuçada, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a vida dele, a família dele, leva de volta, Pai. Senhor, dá o caminho, a direção para que ele venha, Senhor, poder dizer para todo mundo que o Senhor o ajudou, e que todo mal em nome de Jesus seja repreendido, e todo mal feito contra a vida dele, em nome de Jesus, sai. Recebe o livramento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos receber o pastor Jean com palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, salve a mão da igreja com a paz do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, levante suas mãos para cima. Soberano e eterno Deus, é nessa noite, Pai, que nós clamamos, Pai. Nós clamamos por essas almas que estão aqui. Senhor Deus, eu peço a Ti humildemente, Senhor Deus, desça fogo do céu na mão desses obreiros agora. Aonde Ele levantar as mãos da autoridade, Pai. Aonde estiver uma alma enferma, aonde estiver uma alma presa, Senhor Deus, nas garras do diabo, aonde estiver uma alma sendo oprimida, Senhor Deus, é levantar das mãos dos Teus obreiros, Pai, que nós determinamos agora a vitória. Nós determinamos agora que todas as cadeias, todas as correntes, Pai, venham ser quebradas, venham ser abertas. Papai, vai tocando agora de uma forma especial. Senhor Deus, vai quebrando agora todo o jugo, vai quebrando agora toda a opressão. Senhor Deus, é no Teu nome que nós pedimos, Senhor. Envia os Teus anjos agora, Senhor Deus, nas matas. Envia os Teus anjos agora, Senhor Deus, no cemitério. Envia, Senhor Deus, os Teus anjos nas esquinas, aonde estiver um trabalho de feitiçaria, Senhor Deus, vai aniquilando agora. Aonde estiver um trabalho de macumbaria, Senhor Deus, vai desfazendo agora. Senhor, é no Teu nome que eu peço agora. Vai visitando agora, Senhor. Vai quebrando agora, Senhor. É no Teu nome que eu peço agora. Eu vou perguntar para a igreja: ainda tem adorador aqui? Ainda tem mulher que ora?
vai destruindo, Senhor, essas velas acesas. Senhor, é no teu nome que nós pedimos, Senhor, em uma só concordância, Pai. Envia os teus anjos lá, Pai, aonde essas almas iam ser destruídas, Pai. Vai arrancando nas mãos do diabo agora. Ainda tem homens que oram dentro da casa, ainda tem mulheres que oram dentro da casa. Eles estão aqui clamando, sepulturas estão sendo fechadas, laço está sendo desfeito. Senhor, vai passeando agora, Senhor, vai segurando nas mãos dessas almas, Pai. É no teu santo nome que eu peço, Pai. Passeia dentro da casa, Senhor. Visita agora, Senhor, com fogo. Vai visitando com fogo agora. Vai visitando com fogo agora. Papai está passando aí, ó. Papai está tocando aí, ó. Papai está visitando aí, ó. Papai está segurando na tua mão aí, ó. O diabo falou que não ia ter jeito, que era o último dia, mas a última palavra ainda é do Senhor. Agora ele ali, agora o grande eu sou aí. Deus, toca aí, Senhor Deus. O diabo queria envergonhar essa pessoa, mas o laço foi quebrado. O diabo queria jogar o teu nome na lama, mas o laço foi quebrado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Toda sexta, irmãos, aí está um obreiro aqui orando para exercer os dons. Temos muitos dons aqui e eu louvo a Deus, irmãos. Então, os obreiros vão se preparando. Semana que vem é o segundo dia dessa campanha. Eu quero fazer um pedido antes de encerrar. Quero pedir a todos os meus irmãos: tragam, irmãos, tragam a melhor oferta que vocês puderem. Uma alma. Que alma? Aquela. Aquela pessoa que está com espírito, está doente. Não é eu, não é você, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que faz tudo. Mas nós temos a fé de pedir, sim ou não? Sim. Hoje começa essa campanha e eu creio que, como todas as outras, em todos os anos, nós vamos ter testemunhos de milagre e vamos nos alegrar em Cristo Jesus, pelos feitos de Jesus. Amém? Amém. Oração da fé. Quero pedir aos irmãos, abra suas mãos, ore com fé. Amanhã tem evangelismo, quem for se prepare aí. Está o irmão Rodrigo à frente. Amém? Olhe lá no grupo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro. Aqueles, ó Pai, a qual não foi revelado, aqueles que estão, Pai, enfermos, eu quero pedir que nesta oração da fé eles venham ser curados, Pai. Eles venham ser libertos. Que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa cada um deles, a família, os projetos. Ao voltar para casa, que o Senhor envie teus anjos e acampe ao lado deles, Pai. Traz paz dentro dos lares. Traz, Senhor, alegria, Pai. E ajuda, Pai Santo, em todos os momentos da vida dos irmãos, em todas as dificuldades. Eu creio e sei, tenho a plena certeza que o Senhor é com eles, Pai, em nome de Jesus. Que ao voltar para casa, levem a tua bênção, o teu livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos despedir bem alegre a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz e Deus abençoe.